Então, como eu disse antes, os jogadores pontuam de forma individual, de forma individualizada e de forma coletiva. De forma individual, serão de 2 critérios. O primeiro critério é esse aqui. Os jogadores vão ter os números, eles vão escolher. No caso aqui, o jogador dos palhaços, ele lançou o dado espetáculos e ele obteve 4. Face 4. Então ele posicionou 4 palhaços. E dos 8 números que ele tem disponível, ele escolheu 4. Então ele posicionou na ordem, da esquerda para a direita, os números que serão apresentados pelos palhaços, pelos 4 palhaços que estão no picadeiro. O primeiro critério individual é o critério da satisfação da plateia, através dos dados aplausos e dos dados intensidade de aplausos. Ele vai utilizar esses pinos aqui para marcar nesse tabuleiro individual a satisfação da plateia com os números dos palhaços. Aí no caso, está representado pela plateia dele. Aqui, mas no caso é a plateia toda, de todos os jogadores que vão posicionar, mas de forma individual ele contabiliza só a dele. Aí ele lança, por exemplo, os dados aplausos, intensidade de aplausos. Aí por primeiro número, esse primeiro número aqui que ele escolheu, aí ele lança. Então ele conseguiu 2 palmas na intensidade 6. Então ele vai pegar 2 pinos aqui e vai marcar no tabuleiro dele. Primeiro número, 2 palmas, 1 palma, 2 palmas, na intensidade 6. Aí para o segundo número, ele vai lançar os dados, 3 palmas na intensidade 4. Então 3 palmas, 3 palmas na intensidade 4. Aí vai fazendo isso na quantidade de números que ele obtiver. No final, o primeiro critério individual é esse daí, da contabilização, da satisfação da plateia com os números apresentados. O segundo critério individual é esse critério que eu já mostrei aqui, do somatório das cartas, lanches, comprados pelos integrantes da plateia. Caso tenha tido perdas em função da plateia, que o jogador sabe a quantidade que tem aqui. De fileiras, não é de espectadores. Que cada fileira tem, acho que 56 cadeiras de espectadores. Não é para contabilizar cada espectador, é para contabilizar as fileiras. As cartas plateia, elas vêm assim, ó. Em questão de fileiras. Então é para contabilizar as fileiras e não os espectadores de cada fileira. Então o jogador sabe o que tem aqui, então ele vai dividir esse somatório desses pontos aqui, ó, que são 12, 12, mais 8, mais 4, mais 12, mais 4. O total aqui, como eu falei antes, deu 40. Então ele vai dividir esses 40 pela quantidade de fileiras, total de fileiras que tem aqui. Se essa divisão resultar em número quebrado, ele vai arredondar o número quebrado para o primeiro número inteiro subsequente e vai puxar essa quantidade arredondada. Por exemplo, deu 1.6, ele vai arredondar para 2 e vai puxar 2 cartas lixeira e vai possibilitar a perda de pontos que ele obteve aqui no vendedores de lanche. Vai representar desperdício, que nem todos os lanches comprados foram consumidos. Então esses critérios são os critérios individuais de pontuação. E tem o critério coletivo também, que é o somatório de todas as cartas, que não só o palhaço vão ter cartas aqui de plateia. Os outros personagens também terão cartas aqui.
Todos esses semicírculos terão cartas plateia. Os jogadores depois, no final, para contabilizar de forma coletiva, eles vão ter que desvirar essas cartas. Vão ter que revelar quantas cartas tinham aqui. Todos vão ter que fazer isso. E somar o total de espectadores da plateia. E vai ter que dividir esse total de espectadores pelo somatório desses números aqui, ó, dessas réguas degradê das cartas, dos números apresentados. Aqui no caso foi 4, 6 mais 4, 10, 8, 18, com mais 6. 18 mais 6 vão dar 18 mais 2 dá 20. Com mais 4, 24. Então, total deu 24. Teria que dividir o total de toda a plateia do espetáculo por esse somatório aqui. Se esse total der quebrado, o jogador também terá que arredondar para o maior número subsequente. Em compensação a essas possíveis perdas aqui. Detalhe, se não houverem perdas, se calhar dessa divisão aqui das cartas em relação à quantidade do número de plateia não resultar em perda, nesse cálculo aqui o jogador também não vai poder arredondar. Esse arredondamento aqui do total de plateia em relação aos números apresentados só acontece se houver o arredondamento aqui. Se não houver aqui, ali também não vai haver.